Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo sobre Star Trek Strange New Worlds, com a recapitulação do 8º episódio de Elysian Kingdom, ou o Reino Elísio, onde o Dr. Joseph M'Benga é o foco da vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Heitor Teixeira e esse é o canal Na Tela. Antes de começar o recap, eu vou deixar as minhas impressões gerais, sem spoilers. Eu gostei bastante do episódio pelo que ele alcançou, porque do ponto de vista emocional, ele foi muito bem feito, tendo um lado leve e divertido, quase bobinho, mas que tem uma proposta tanto para a jornada pessoal do doutor, quanto da escolha do elemento científico que serve como motivador, que são realmente densos e podem gerar boas discussões sobre a nossa percepção sobre a vida, o universo e tudo mais. Sim, profundo nesse tanto, acredite. Em uma primeira camada, o episódio lembra uma daquelas historinhas envolvendo o holodeck ou os caprichos de uma superentidade como o Kill, que acabam jogando a tripulação em um mundo de fantasia onde a lógica deve ser deixada de lado por um instante para que a aventura valha a pena. E na minha humilde opinião, a historinha vivida pelo doutor e a tripulação não chega a ter carisma suficiente para que as ameaças e empecilhos apresentados cheguem a me comover por si só. No entanto, a entrega dos atores, que claramente estão se divertindo em meio a essa quebra de rotina e de paradigma, aproveitando para mostrarem lados de suas atuações que normalmente não seriam possíveis através de seus personagens regulares, se mostrou divertido o suficiente para me manter entretido durante todo o episódio. Algumas pistas vão sendo plantadas para fazer com que o lado metáfora tenha uma ligação mais séria, com aquilo que virá a ser a resolução do problema em mãos, mas tirando esses detalhes, a traminha do faz de conta não tem uma estrutura que eu considere bacana por conta própria. Então tem essa proposta científica sobre o cérebro de Boltzmann, que serve de motivador para o que rola no segundo plano. Eu volto a falar mais sobre isso lá pro fim do vídeo, onde também vai estar o momento dos telanautas com o que o pessoal mandou sobre o episódio da semana passada. Não percam. Se vocês curtirem o vídeo, vão estar ajudando um bocado deixando um like, se inscrevendo e ativando as notificações. Inscritos recebem avisos de novos lançamentos antes de todo mundo. E se conhecerem alguém que possa se interessar por esse conteúdo ou outros vídeos do canal, compartilhem e me ajudem a continuar produzindo conteúdo. Daqui pra frente eu sigo com o aviso de spoilers, então estejam todos cientes, nenhuma surpresa será poupada. Vamos lá. Começamos com o registro pessoal do médico-chefe. A Enterprise está pesquisando a nebulosa Josian e o doutor está se concentrando no tratamento da filhota. Ela pede para ele terminar o livro de historinhas infantis com o rei Ridley e a rainha Neve, o Sir Roth e a princesa Talia. Ela diz que queria que a caçadora se juntasse com o Sir Adia e resgatasse o rei. O pai então diz que essa é a história. O rei deve escolher entre desistir da sua maior arma, a Pedra de Mercúrio, ou resgatar Talia. Mas a Rukia pergunta, e se eles pudessem mudar o final? E ele lhe diz que quando ela crescer vai poder escrever as histórias do jeito que quiser. Isso é interessante, porque tem um lado que é como se nos dissesse: você às vezes não está no controle e deve aceitar o que a vida te impõe. É claro que isso gera uma certa sensação de impotência e certamente, se essa passividade for algo opcional, a maioria de nós mudaria o final dos livros todas as vezes. O problema é que isso normalmente não é opcional e é melhor aprender desde cedo a conviver com certas frustrações. Se despedindo, ela volta a ser armazenada no teletransporte para evitar que a sua doença progrida. A Number One chega para perguntar o porquê o grupo avançado não foi liberado e quer saber se o doutor tem trabalhado demais. Mesmo entendendo o que ele tem passado e o motivo da sua angústia, ela o recorda das suas obrigações para com o resto da tripulação. O oficial de ciências Spock informa ao capitão que a cadete Uhura avisou que todas as boias de dados já foram coletadas. A pesquisa que eles foram fazer no local então está concluída. O capitão diz que gosta das missões científicas, dessas feitas sem sobressaltos e tiroteios. É bom, né? Para variar de vez em quando. Ele ordena que a Ortegas estabeleça um curso para a base estelar mais próxima, mas a Enterprise se recusa a se mover. Aparentemente está tudo bem com os sistemas, mas o Spock detecta um fluxo de dentro da nebulosa. O engenheiro Hammer relata que o núcleo de dobra também parece que está funcionando bem. Já o Spock indica que a nebulosa pode ter afetado a bolha de dobra e recomenda que eles tentem sair de lá usando os motores de impulso. Só que isso também não funciona. Tadinha do Ortegas. Além disso ser mega frustrante para ela, essa falta de cinto de segurança também deve doer um bocado.
O capitão chama uma benga na ponte, mas quando as portas se abrem, tá todo mundo em um tipo de cosplay com roupinhas medievais, a lá faz de contas. Tudo foi decorado e aparentemente agora o doutor é o rei. Ele foi lá para ver a Ortegas, que se machucou, mas o capitão não reconhece o nome e se refere a eles pelos nomes dos personagens. O doutor os reconhece do livro da Rukia. Ao examinar a nave, o computador não detecta anormalidades. Será que ele tá viajando na maionese? Era bom dar um pulo na enfermaria, mas essa sugestão parece deixar os colegas confusos. Enfermaria? Que diacho é isso? Chegando lá, ele é recebido pela enfermeira Chapel transformada, é claro, usando o tricorder para escanear a si mesmo. Lá estão leituras normais. Mas ao examinar ela, ele descobre que os níveis de dopamina dela estão acima do normal. Essa é mais uma pista de algo que está alterando a percepção da realidade dessa galera, já que esse é um neurotransmissor que está relacionado com diversas funções do nosso organismo, incluindo a sensação de prazer e o humor, e atua no sistema nervoso central. Então, encontrar algo errado com esses níveis é como encontrar uma pegada de algo ou alguém que passou por ali. A Adia chega e conta que, embora tenha pedido para não ser seguida, a princesa Talia insistiu. E pomposamente entra a Alaan, numa versão feminina fútil, que não podia ser mais oposta para sua personalidade cotidiana. O doutor reconhece a personagem do livro, que tá com a sua cachorrinha. Essa Talia diz para uma benga que a guarda vermelha da rainha Niv invadiu seu reino, capturou seu trono e aprisionou seus súditos. É claro que nada disso teria a menor importância, mas o doutor não sabe onde a fantasia deixa de ser segura e não pretende arriscar o bem-estar dos companheiros, que podem estar em algum tipo de perigo real. A tal da Niv quer a Pedra de Mercúrio, e ao pensar nos eventos do livro, o Mabenga garante que está bem guardada. Alaan / Talia insiste que ele use essa Pedra de Mercúrio para salvar o seu reino, já que pelo que eles sabem, essa é uma arma poderosa. Mas uma sondagem revela que seus níveis de dopamina também estão mais altos que o normal. No corredor, o pobre do Hammer está sendo arrastado pela malvada guarda vermelha, enquanto ele garante que não é um bruxo, e essas roupas apareceram do nada. Bom, olha aí, agora o doutor já não tá mais sozinho, tem outro que sabe que a vida normal não é um faz de contas. Mas como? O que faz desse andoriano Ainar diferente dos outros? Além do óbvio, é claro. O pessoal da guarda vermelha tenta se impor, mas o Dr. Mabenga diz que os bosques são território neutro, de acordo com a carta de acordos. O cara leu o livro tantas vezes pra filha que decorou a parada toda. A velha guarda, na arrogância, desconsidera os acordos. Eles arrastam o Hammer pro elevador. Então ele confessa que não tem a pedra, mas o mago que eles acabaram de ver, Castor, saberia onde encontrar ela e por isso eles têm que ir atrás dele. Ótimo plano. Maravilhoso. Em uma sala à luz de velas, Roth descreve a situação tática usando um antigo mapa de papel da Enterprise. Ele sugere o uso da diplomacia, e Aida o chama de covarde. E bem, como a gente vai ver um pouco mais pra frente, ele é. E isso deixa a Ortegas desapontada, mas o doutor lhe garante que se a diplomacia falhar, a sua espada poderá entrar em ação. Enquanto viajam pela floresta, e sim, é muita suspensão de descrença braba, que só as pessoas sob a influência de um estado mental alterado poderiam se convencer. Eles encontram o irmão do mago que o Hammer representa, o tal do Pollux, encarnado pelo Spock. E nesse momento nós temos a dica de que o simples fato de ser um alienígena entre a tripulação não garante que você não será forçado a participar do teatrinho. Esse Pollux então diz a eles que eles só vão poder resgatar o Castor se forem pelo Pântano das Mortes Infinitas. Só que tendo a vantagem de conhecer a trama do livro, o doutor revela que sabe que Pollux é irmão de Castor e promete libertá-lo, fazendo o cabeludinho do Pollux concordar em mostrar um caminho alternativo, que é, quem diria, o tubo Jeffries. Uma benga diz pra Aida que tem certeza de que eles não podem confiar no Pollux, mas diz que esse é o único jeito de chegar no Castor. A rainha Niv, na verdade, a Uhura, dá as boas-vindas. Oh, que surpresa, era uma armadilha! E assim, quando o doutor revela que não sabe onde tá a tal pedra, é jogado na masmorra. Nessa prisão, então, o Hammer e uma benga agora conseguem trocar umas figurinhas, mas afinal, que diabos tá acontecendo aqui? Tá todo mundo se comportando como os personagens do livro infantil
infantil. Mas por que eles não foram afetados? O doutor diz pro Hammer que no livro o Castor ajuda o rei Ridley a encontrar a Pedra de Mercúrio. Só que o Hammer não sabe o que o Castor sabe. Ainda assim, eles têm que trabalhar juntos. A parte interessante é que o Hammer conta que quando o evento aconteceu, ele sentiu uma consciência pressionar a sua e graças aos seus anos de treinamento telepático, foi capaz de resistir. Ele sugere que a entidade que ele sentiu pode ter puxado a história do cérebro do Mabenga. No entanto, o engenheiro reluta em entrar em contato com a entidade novamente, porque a primeira interação deles foi de fato bastante desgastante e dolorosa. Ainda assim, ele descobriu que a entidade faz parte da nebulosa e não da nave. Seria bacana então poder usar os sensores da engenharia para investigar mais. O Hammer usa então a sua poderosa magia, na verdade a ciência, para ajudar eles a escapar. O engenheiro não está acostumado com esse tipo de obra de fantasia humana, então quando ele tenta participar, fica algo meio engraçadamente deslocado, tipo eu tentando me enturmar em festa de pagodeiro. Então, abracadabra, e a Aida fica realmente impressionada. Eu curto o Hammer, ele tem o potencial para virar o meu personagem favorito, inclusive. Até porque sarcasmo, ironia e ranzinzice, sendo usadas de um jeito mega espirituoso, tem tudo a ver comigo. A rainha Nive fica brava da vida quando descobre que os prisioneiros fugiram. Ela despacha a guarda vermelha atrás deles, com o Pollux liderando o grupo, com uma tremenda cara de elfo do Senhor dos Anéis. Mas na floresta, ele encontra o doutor e a patota. A Ortegas tira a espada de um dos guardas e começa a lutar com eles. E o capitão, tadinho, que virou um tremendo de um sangue de barata, foge pro castelo devido à sua falta de bravura. A Aida sim luta bravamente, mas é incapacitada e é então que as flechas matam, entre aspas, os guardas restantes. Ora, vejam vocês, é a caçadora, também conhecida como a Number One. Uma aliada. Essa caçadora e a Aida têm algum tipo de história romântica. E mesmo sem tempo para isso, tem um lado importante quanto a esse detalhe, porque essa é uma pista de que a historinha não foi tirada exatamente da mente do doutor. Mas a gente já fala sobre isso, aguenta aí. Na engenharia, o Hammer diz que detecta evidências de um cérebro ou consciência na nebulosa, mas não há um corpo? A caçadora diz que isso soa quase como se fosse a descrição de uma divindade. E então o engenheiro traz à tona o conceito do experimento mental do cérebro de Boltzmann, que é justamente o motivador da proposta do episódio, sendo que postula que um tipo de cérebro poderia se formar espontaneamente em um vazio, e esse tal cérebro ou entidade dotada de percepção poderia ter causado o evento todo que está rolando na nave. A entidade poderia ter se conectado com uma benga para reescrever a realidade. Se for esse o caso, cortar a conexão poderia restaurar tudo para como era. Enquanto isso, a caçadora e a Aida ainda discutem como duas amantes de longa data. E o doutor percebe que esse relacionamento é um afastamento da narrativa que lhe é familiar no livro, porque lá elas nunca se encontraram. Ele lembra que a Rukia odiou o final da história e sempre quis que a caçadora e Aida se juntassem para salvar o dia. Fica claro então que a entidade não tá tirando a história da cabeça do doutor, mas dela. Eles vão para a enfermaria para encontrar a menina, só que ela não tá no buffer do teletransporte. Ela foi tirada de lá e deve estar em algum lugar da nave, mas o computador não revela a localização exata. O doutor tá preocupado com a progressão da sua doença aqui fora e o engenheiro oferece ajuda. É possível que ela seja a única que pode acabar com tudo isso. O Spock tá lá ouvindo tudo escondidinho, danado. E ele conta pra rainha que a Pedra de Mercúrio é na verdade uma menina, então ela obviamente a quer. O capitão covardão tá amarrado e é trazido diante dela, que exige a sua lealdade, e ele aceita. Na enfermaria, o engenheiro tem acesso a um comunicador, que vai ter uma função um pouco mais tarde. E pergunta pra uma benga, que tá frustradaço, onde a Rukia gostaria de ir. Às vezes a gente só não vê as coisas com mais clareza, por causa de todo o estresse à nossa volta. Por isso é bom ter alguém com uma visão externa, com quem a gente possa contar, porque assim que ele para pra pensar, ele acredita que ela pode ter ido até os seus aposentos. Mas enquanto seguem pelos corredores, floresta, eles trombam com o capitão trairão. Ao chegarem no destino, esse Wrath pega o doutor como refém, enquanto a rainha e a guarda vermelha chegam. Tanto Aida quanto Mabenga acham que deviam ter visto essa chegando.
O Spock, ou melhor, Pollux, ameaça o Castor e a Rainha Nive diz que todos podem viver se o rei Ridley entregar a Pedra de Mercúrio para ela. Mas já entrando no clima, o doutor cria lá uma frase ameaçadora e o engenheiro embarca na farsa, se divertindo como pode. Ele tenta improvisar também, mas ele não fala fantasiês, então faz o que pode, misturando um pouco de ciências mesmo. Dizendo que liberará seus poderes a menos que ela ceda, ou ele irá enviá-los para o horizonte de eventos, uma sala escura cheia de caos e monstros. O Pollux diz para ela que tal lugar não existe. Será que não existe mesmo? O Hammer bufa e gesticula, empolgadão, e ao dizer abracadabra, saca o tal comunicador que pegou na enfermaria, que ele usa para acionar o teletransporte e enviar a Rainha Nive e os seus lacaios para a Baía de Carga 12. Mais uma vez, a magia da ciência prevalece, esbraveja ele, achando tudo muito engraçado. Dentro do quarto, ele encontra a filha Rukia e ao examinar ela, descobre que nesse exato momento ela tá para todos os efeitos curada. Ela diz que a sua amiga a deixou boa e elas estão brincando. Ele pede que todos voltem ao normal, mas ela diz que a tal da amiga disse que elas podiam brincar por quanto tempo elas quisessem. Sério mesmo que ela tem que voltar pro teletransporte? Ele não entende bem o que tá acontecendo, mas o Hammer oferece ajuda, como intermediário entre a entidade e ele. O doutor fica preocupado, é claro, mas o Hammer acha que a comunicação é possível se a Rukia pedir para a entidade não o machucar. Então, através dele, a entidade diz pro doutor que ele não deve levar a criança. Elas têm esse algo em comum. Ambas estavam sozinhas antes de se encontrarem. Quando a entidade sondou a nave, ela sentiu a solidão da Rukia dentro do buffer do padrão. Então, a entidade criou um mundo para dar para ela um pouco de infância, uma a qual ela não tinha acesso. O doutor explica que tudo o que fez foi para manter ela viva e que a fantasia tem que terminar. A entidade diz que se a Rukia for tirada da influência da nebulosa, ela vai ficar doente de novo. Então ele tem que escolher entre a tripulação e a sua filha. Ela aceita entrar no buffer se ele pedir, mas ele não fica contente com as opções. Então a entidade oferece outra. Ele pode escolher partir e deixar ela ficar, já que o seu corpo está doente, mas a sua consciência pode se unir à da entidade, ficando assim livre da doença, de um jeito que ela nunca conhecerá a morte. Como essa não é uma decisão que ele se sinta confortável em tomar por ela, ele explica a situação para a filha e usa a Pedra de Mercúrio da história como uma metáfora. A pedra tem uma alma e morrerá se o rei escolher ficar com ela. Ele deve deixar ela ir, mesmo que isso custe a sua felicidade. O doutor diz que talvez seja a hora da filhota escrever a sua própria história, mas isso é claro, cabe a ela. E ela escolhe então ir com a entidade. Eles se abraçam, o engenheiro desmaia e ela é envolta por um tipo de energia e desaparece. Alguns momentos depois, se rematerializa como uma versão adulta de si mesma e agradece a ele por tudo. Do ponto de vista dela, faz anos desde que ela se foi. Ela nomeou a entidade como Debra, em homenagem à sua mãe. É um momento muito forte para ele, já que havia uma forte possibilidade de que ele nunca fosse ter a chance de ver a filha adulta. E agora aí está, e tão parecida com a mãe. Ela diz que está feliz e se sente segura, e garante a ele que eles vão se ver novamente. Mas enquanto isso, ele deve viver a sua própria vida e criar suas próprias histórias. Ele promete a ela que será feliz e ela desaparece. Os uniformes dele e do Hammer voltam ao normal, mas o engenheiro tá com a pior dor de cabeça de todos os tempos. Ele não se lembra de nada. Sua última memória é a de todos eles estarem presos na nebulosa. No suplemento do registro pessoal, o doutor coloca que ninguém do resto da tripulação se lembra do que aconteceu. As gravações da vigilância parecem ter perdido 5 horas sem pistas do que aconteceu nesse tempo. A primeira oficial Una se aproxima do Dr. Mabenga em sua mesa e pergunta sobre a sua filha, ao que ele responde que tá segura, mas ele passou por algo extraordinário que ninguém mais se recorda. Então começa a compartilhar com ela a história toda, já que era uma vez. Ok, galera, então vamos falar sobre o tal cérebro de Boltzmann, que é a proposta com a base científica para a construção do apelo sci-fi desse episódio, e se baseia na noção de que uma consciência poderia surgir de uma forma independente, sem a necessidade de estar presa num corpo biológico como nós o conhecemos. Ela versa sobre a probabilidade estatística de que partículas pudessem se juntar e alinhar de forma tão complexa que possibilitassem um resultado de percepção do mundo à sua volta da mesma
forma que um observador humano o faz. O universo é um lugar enorme e possui segredos fascinantes. A ficção científica é uma ferramenta maravilhosa para se apreciar essas ideias, que mesmo baseadas em um salto absurdo de fé, são saborosos petiscos para instigar o apetite e a curiosidade quanto a tudo aquilo que torna a vida interessante, que talvez não viesse a estar presente de forma tão palpável se não fosse essa ferramenta chamada arte. Star Trek, de tempos em tempos, nos presenteia com conceitos dessa ordem, nos estendendo a mão e fazendo um convite para que a gente possa embarcar em uma jornada pelo campo do aparentemente impossível, do improvável, mas que, enquanto exercício mental, faz um tremendo bem para a alma, já que tá tão fora do padrão e do cotidiano que só pode ser percebido através da poesia. Uma das reclamações recorrentes de fãs em toda parte em relação aos enredos das séries novas da franquia é que era justamente esse tipo de histórias que estavam faltando. Ver o desenrolar de uma guerra contra os Klingons ou as perversidades distorcidas do povo que habita o universo espelho pode ser muito divertido, e até quem sabe ver os nossos heróis salvando o mundo repetidas vezes, seja de uma consciência artificial maligna como o controle ou mesmo fenômenos astronômicos de proporções galácticas. No entanto, são pequenas pérolas como as que vêm sendo entregues por Strange New Worlds que fazem o meu coração trekker pulsar de verdade. O encanto da experiência humana, com toda a complexidade do nosso ponto de vista diante do desconhecido, que constantemente nos recorda do quanto nós somos pequenos, desajeitados e o quanto ainda temos para evoluir. Em resumo, eu tô gostando pra caramba dessa série. E vocês? O que acharam? Esse foi um bom episódio centrado no Doutor? Só eu achei o desenvolvimento sensível? Ou será que hoje eu tô mais suscetível a coisas fofinhas do que o de costume? Comentem aí, usando o Responda 2 pontos. Assim como fizeram os nossos amigos para participar do Momento dos Telanautas, onde o Paulo Rossi escreveu. Pelo que entendi da história do Capitão Angel, ela seria a esposa do Sybok e o marido perdido seria o Sybok preso pelo governo vulcano. Isso mostra outro ponto de vista, que desde aquele tempo Sybok já estaria implementando seu plano de encontrar Deus. Forte abraço a todos e obrigado pelos excelentes reviews. Fala Paulão! Cara, sim, eles são companheiros amorosos e eu creio que o termo esposa não esteja longe de estar certo. Como eu disse no vídeo, o nome Anjo ou Angel cria no mínimo essa aproximação temática que vai culminar lá com ele procurando por Deus. Em relação aos reviews, sou eu quem agradece a presença e a participação de vocês. Valeuzão. E o José Aguiar colocou: perdi o episódio anterior, mas esse eu vou comentar. Achei 10. Agora o Sybok aparecendo no final. Foi aqui em casa 1 hora de gritaria. Vamos ver como irá ficar o noivado do Spock. Senti falta do chefe Kyle e do engenheiro irritante. Por falar em engenharia, parece que eles estão sempre relegando esse importante setor a nada. A Uhura também não apareceu. E tudo isso sem nenhuma explicação. Mas entre mortos e feridos, todos se salvaram. Vamos lá. É bom tê-lo conosco. Obrigado por retornar. Que legal que você gostou do episódio. E puxa, 1 hora de gritaria? Ficou mesmo feliz em ver o cara retornando, hein? O chefe Kyle é um personagem que tem potencial para se tornar bastante recorrente, mas não é do elenco principal. E você citou que a Uhura fez falta. Bom, pois é, mas nem sempre dá pra ter todo mundo, então a nave é grande, esse pessoal tava lá em algum lugar. Quanto ao engenheiro, puxa, eu não acho ele irritante. Irritado, talvez. Em relação à engenharia, fique tranquilo, lá é um dos pontos essenciais da nave e vai ser revisitado sempre que isso for importante pro roteiro. Mas sim, eu achei o episódio divertido também. Então é isso aí, galera, quem quiser participar aqui do programa é só usar o Responda 2 pontos e o seu comentário aparece aqui no programa seguinte. Só não tem quando é o último episódio da temporada mesmo, porque, bom, vocês entenderam. Valeu, povo lindo. Essa semana ainda tem o Quick Review de The Orville, então não percam esse e outros vídeos. Tô deixando umas sugestões aí pra vocês. Um forte abraço, galera, e até mais.